eu sou Paloma Lobato, estamos de volta com o Profissão Saúde, um projeto do Grupo Liberal em parceria com o Centro Universitário Fibra. Hoje o nosso bate-papo é sobre sequelas pós-Covid e vamos conversar com Rodrigo Correia, fisioterapeuta e coordenador do curso de fisioterapia da Fibra. Obrigada, Rodrigo, por estar aqui com a gente. Obrigado a todos, e dizer que é um prazer estar aqui, principalmente falando sobre esse tema que é extremamente pertinente e ainda estamos vivendo períodos que a gente precisa ter cuidados. Certo, Rodrigo. Olha, a gente sabe que a Covid-19 é uma doença que ainda está, em estudo e muitas questões ainda não têm explicação. Entre elas, são os sintomas que persistem mesmo após a cura da doença. Quais são os sintomas mais comuns, Rodrigo? Geralmente, esses pacientes, quando são acometidos por Covid, em especial na sua forma mais grave, eles apresentam algumas complicações, principalmente complicações no que tange ao sistema cardiorrespiratório, mas a gente também não pode esquecer dos comprometimentos osteomioarticulares. Muita gente acha que o maior problema seria falta de ar, que a gente conhece como dispneia, e esse paciente vai ter dificuldade para subir e descer escadas. Tudo isso são complicações que a própria Covid tem. Mas nós também temos outras complicações que algumas pessoas também têm, umas de forma mais transitória e outra um pouquinho mais perene, mais pertinentes, que são a perda do olfato e a perda do paladar. Então, a gente pode elencar como comprometimentos cardiorrespiratórios, comprometimentos osteomioarticulares, a perda do olfato e paladar, e, por sinal, algumas pessoas ainda têm comprometimento de mudança de gostos. Então, as pessoas podem, na hora de estar comendo, por exemplo, algum alimento, sente gosto de outro alimento, que a gente chama de gosto fantasma, né? Isso ainda é transitório, mas ainda é muito novo. Então, a gente precisa ter o cuidado e saber identificar essas alterações. Certo. Eu tenho até relatos de amigas minhas que contraíram a doença, e hoje em dia elas amavam café, por exemplo, hoje em dia não suportam sentir o sabor desse café. Esses sintomas, eles estão relacionados ao fato da Covid-19 ser um processo infeccioso? Na verdade, não necessariamente apenas por isso, né? É porque nós sabemos que o coronavírus ele é causado pelo vírus SARS-CoV-2. Só que a gente tem algumas alterações, por exemplo, nas papilas olfatórias e nas papilas gustativas, né? Por essa captação do cheiro e do gosto, até ir para o nosso sistema nervoso central para ser interpretado. Mas isso acontece principalmente porque a gente tem mudança nesses receptores. Isso pode ser de forma transitória, mas ele também pode ser de forma permanente. Eu tenho relatos de amigos que, por exemplo, quando estão cozinhando e sentem o cheiro de coentro, eles dizem que parece que é um cheiro muito fétido. Então, para você ver como altera consideravelmente com esse olfato. A gente precisa entender que o SARS-CoV-2 ele é um vírus que ele vai atingir principalmente vias aéreas inferiores, né, na sua forma mais grave. O que a gente sabe é que aproximadamente 20% dessas pessoas elas vão ter algum comprometimento, seja ele um pouco mais leve, e algumas pessoas vão ter comprometimento um pouquinho mais grave, né? Principalmente agora que a gente já tem grande parte da população vacinada, nós ainda temos pessoas vacinadas, e isso foi uma grande inquietação que as pessoas tiveram, porque achavam que fossem tomar vacinas e as vacinas iam curá-las e evitar que ficassem doentes. E nós sabemos que as vacinas elas não têm 100% de eficácia, né? Então, a gente pode contrair a doença de novo, mas geralmente de uma forma um pouquinho mais branda. Certo, Rodrigo. A gente falou aqui sobre alguns casos em que esses sintomas acabam persistindo durante um certo período. Tem algum risco em negligenciar esses sintomas? Temos. Qualquer sintoma deve ser considerado.
Principalmente nesse momento agora em que a gente está passando por várias situações de gripe, crianças adoecendo, adultos, idosos, e está culminando com a nossa campanha vacinal para a influenza, por exemplo. Então, os sintomas do coronavírus eles são muito parecidos com os sintomas da gripe, né, na sua fase inicial. Aquele cansaço, aquela coriza, aquela dor de cabeça que pode aparecer. Não é uma regra todo paciente que tem coronavírus ter dor de cabeça, ter cefaleia. Então, a gente precisa ter cuidado porque todo sintoma deve ser visto e, em hipótese alguma, ser negligenciado. Rodrigo, e no caso, com as complicações? Existem complicações diferenciadas entre as variantes, por exemplo, a Delta, a Ômicron? Existem diferenças? Na verdade, essas variantes elas têm afinidade com a proteína S, que é a proteína spike, e quando ela se liga nessa proteína spike é que ela consegue entrar no nosso organismo. Qual é o grande problema disso? É que a gente tem uma série de variantes, né? Então, a gente percebeu aí que com o curso da doença, as primeiras variantes que vieram, elas vieram um pouquinho mais fortes, elas nos davam sintomatologias mais graves, né? A última que nós tivemos, aí nós já vimos que ela ficou um pouquinho mais branda. É sinal que o nosso organismo ele conseguiu entender qual é o processo, ele conseguiu se adaptar a isso. O nosso sistema imunológico ele ficou preparado para poder receber, mas a gente também tem que dar os créditos para a vacina, né? A cobertura vacinal, ela amenizou e muito as sintomatologias de todas as variantes que vieram depois. Então, volto a falar e enfatizo a importância de nós fazermos a vacina e estarmos com todas elas em dia. Sobre essa questão da vacina, Rodrigo, a gente sabe que tem muitas pessoas que, infelizmente, ainda não tomaram por questões políticas ou enfim. Quais são os riscos de ter essas pessoas que não tomaram? Eu, por exemplo, tomei todas as minhas doses até então, aí eu ter contato com uma pessoa que não tomou essa vacina, que tipo de risco eu corro? Na verdade, o maior risco é para quem não está vacinado, né? Mas é óbvio que a gente vacinado, eu tenho as minhas 4 doses, tomei todas, mas o risco de nós estarmos com uma pessoa contaminada, não vacinada, pode ser que a gente pegue novamente, como eu falei há pouco. O fato de estar vacinado não quer dizer que a gente não vá contrair de novo a doença. No entanto, a gente sabe que as pessoas vacinadas, elas tendem a ter menos sintomas do que aquelas que não estão. Então, o maior risco são para as pessoas que realmente não estão cobertas pela vacina. E eu digo o risco de contrair a forma grave dessa doença. Nós vivenciamos isso há mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos atrás, em que nós tivemos pessoas que precisaram de leitos clínicos e de UTI, e infelizmente os nossos hospitais de campanha, todos os locais ocupados. Então, a gente não quer que isso aconteça de novo. Daí a importância, ratifico, de nós termos a cobertura vacinal, de preferência de todas as doses que a gente pode tomar. Tá, Rodrigo. Você falou sobre algumas sequelas, né? A Covid-19 ela acaba atingindo muito as vias aéreas, como você falou, né? Aéreas respiratórias. Existe algum tipo de sequela que a Covid pode causar no paciente e de que forma a fisioterapia pode auxiliar em um tratamento dessa sequela? Essa pergunta é excelente, porque as pessoas entendem como sequela apenas algo respiratório. Então, a grande importância do fisioterapeuta nesse pós-Covid é fazer uma avaliação criteriosa, saber avaliar o paciente e quais complicações que esse paciente está tendo. Como nós conversamos há pouco, desde uma perda de olfato, perda de paladar, como comprometimento respiratório, mas nós temos também pacientes com fraquezas extremas da musculatura, do sistema osteomioarticular. E isso leva esse paciente a depender de outras pessoas. Então, a dependência ela vem associada com outros transtornos que a gente pode levar, por exemplo, à depressão. Então, aquela pessoa que era totalmente ativa e aí do pós-Covid, geralmente da forma mais grave como pegou, geralmente foi hospitalizada
pode ter sido entubada, e aí nesse momento ela perdeu muita massa muscular. É um paciente que precisa de um tempo maior para conseguir recuperar essa força, recuperar esse tônus muscular, para que ele consiga fazer as suas atividades de vida diária. Nós sabemos que o paciente que fica dependente, que ele é imobilizado, é um paciente que fica em casa, ele tem uma tendência, principalmente se for idoso, à depressão. E a depressão no idoso é extremamente muito arriscada. Então, a importância é o fisioterapeuta avaliar o paciente, perceber as principais sequelas que ele pode vir a ter e, a partir das sequelas, ele mapear e traçar o melhor plano terapêutico para aquele paciente, né? E esse tratamento ele deve ser de forma individualizada. Só para a gente ratificar, nós estamos montando o nosso serviço de reabilitação pós-Covid no nosso centro universitário, e esse centro ele tem como proposta atender esses pacientes de forma individualizada. Então a gente já deixa aberto para a população, para fazer o cadastro, para nos procurar, que a gente vai estar disponível para poder recebê-los. Rodrigo, uma dúvida que me surgiu agora é a Prefeitura de Belém, ela liberou, né, o uso de máscara tanto em locais fechados quanto abertos. Que tipo de orientações você deixa para quem está nos assistindo para ter cuidado, né, com essa nova orientação, mas de que forma a gente pode se prevenir, o que a gente pode fazer para evitar o contágio, alguma coisa parecida? Isso é muito recente, isso foi anteontem, né? O que a gente precisa levar em consideração é que essa medida foi tomada baseada na quantidade de leitos ocupados e o número de casos novos que Belém apresentou, ou seja, que foi extremamente baixo. Volto a falar da importância da vacina, mesmo com algumas pessoas que não fizeram. Porém, a gente sabe, falamos ainda há pouco, nós estamos passando por um período de gripe, que a gente sabe que a gripe nesse momento ela é muito comum em todas as faixas etárias. E como os sinais e sintomas são muito parecidos com o coronavírus, a gente precisa ter cuidado com isso, né? Então, particularmente, eu acredito que locais públicos em que a gente tenha uma aglomeração muito grande de pessoas, uma circulação muito grande, principalmente em shoppings, restaurantes, que as pessoas estejam ali, eu acho que ainda é válido que a gente use a máscara, porque a gente não sabe quais doenças estão circulando ali, e a gente não está falando simplesmente da Covid-19, nós estamos falando de outras doenças. Então, se você perceber, após mais ou menos em torno de 1 ano para cá, que as coisas começaram a ser flexibilizadas, o número de internações de crianças que estavam em casa naquele período da Covid mais latente, mais grave, ele aumentou muito. Porque as crianças voltaram a ir para a escola, as crianças começaram a fazer as atividades normais, começaram a se ressocializar novamente, e a gente percebeu o número de crianças sendo atendidas nas unidades de urgência. Então a gente precisa ter cuidado, precisa ter cautela. Isso nos dá a sensação de que a gente está avançando, e isso é importante falar, porque os números de casos diminuíram, o número de óbitos também diminuíram consideravelmente, mas a doença ainda existe. E aí a gente precisa ter um pouquinho mais de cuidado com relação a isso. A fisioterapia ela é uma das especialidades da saúde que está diretamente ligada neste contexto da pandemia, desde o atendimento na linha de frente, né, Rodrigo? Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse trabalho que é feito pelos fisioterapeutas. Eu costumo dizer que a pandemia veio só para ratificar esse papel que o fisioterapeuta tem. Nós sabemos que o fisioterapeuta ele é um profissional de primeiro contato. Isso é importantíssimo que fique muito claro. Eu não preciso ter um encaminhamento, por exemplo, de nenhum outro profissional para que o fisioterapeuta possa atender algum paciente, né? Mas, falando especificamente da Covid-19, nós tivemos um papel muito importante, principalmente naqueles pacientes que contraíram a forma mais grave daquela doença.
porque eram pacientes que estavam em unidades de terapia intensiva, eram pacientes que ficaram entubados, e quem fazia esse controle, quem fazia o ajuste do ventilador mecânico para tentar fazer com que esse paciente tivesse uma melhora do seu quadro respiratório, do seu quadro de doença, associado com a equipe multidisciplinar, que é fundamental, todos os profissionais foram importantes, né? Mas éramos nós que estávamos ali 24 horas nas UTIs com o paciente, fazendo ajuste. Então, foi um papel gratificante, foi cansativo, mas, ao mesmo tempo, foi extremamente desafiador para todos nós. Então, assim, eu falo que nós fomos e somos importantes, não só para os pacientes entubados, acamados, mas principalmente nesse período agora de pós-Covid, porque tem muito paciente com sequela, todas aquelas que nós falamos, osteomiarticulares, respiratórias, enfim, e a gente precisa restaurar a função desse paciente. O profissional habilitado para restaurar, para dar funcionalidade para esse paciente é o profissional fisioterapeuta. Então a gente pode concluir, Rodrigo, que apesar de todas as dificuldades, né, que foram enfrentadas ao longo desse período, cerca de 2 anos aí de pandemia, isso serviu para reforçar o papel, né, a importância do papel de um fisioterapeuta, tanto durante um tratamento quanto no pós. Sem dúvida alguma. Ratifico novamente, né? Foi extremamente difícil, mas foi muito gratificante, porque nós conseguimos recuperar vidas que a gente achávamos que nós não íamos conseguir restaurar, e o paciente nos dava a resposta e a gente percebia que ele ia conseguir sobreviver. Então, é uma doença nova para todo mundo, para todas as áreas. Nós aprendemos com essa doença no decorrer do curso dessa doença, e hoje nós temos protocolos montados para que a gente evite maiores perdas. E quanto aos futuros fisioterapeutas que a Fibra tem preparado, eles já têm vivenciado essa nova realidade com esse novo vírus, né, que é a Covid-19, coronavírus, enfim, a Covid-19. Como é que tem sido feito esse trabalho em sala de aula também com esses alunos? Exatamente. Eu fico responsável pela disciplina de introdução à profissão. Então, eu mostro para ele todas as áreas, todas as especialidades que a profissão pode vir a ter. Falo para eles, e já falei para eles com relação ao protagonismo que nós tivemos, junto com outros profissionais também, que foram fundamentais. Mas eles estão passando por um período de privilégios, porque nós aprendemos com uma doença e eles vão pegar isso meio que pronto, porque se nós tivermos novamente algo desse tipo, eles já estão preparados. Para você ter ideia, os nossos alunos de primeiro semestre eles já vão começar a atender os pacientes pós-Covid. Então, aqueles pacientes que têm alguma sequela, que forem cadastrados no Centro Universitário Fibra para serem atendidos no nosso ambulatório, são os nossos alunos de primeiro período que vão fazer esse processo junto com eles. Isso faz uma diferença muito grande na formação acadêmica deles, principalmente porque eles começam a ter essa relação paciente-aluno, paciente-profissional. Por óbvio, eles vão ser acompanhados por um profissional habilitado. Eles não passaram pelas disciplinas ainda que dão base científica para eles conseguirem atender, montar, planejar e executar. Então, isso será feito por profissionais, professores, fisioterapeutas, e eles vão ser auxiliadores do processo, mas eles estarão no atendimento dos pacientes. Então, assim, eu digo que vai ser um ganho para os alunos, para o centro universitário e para o nosso curso. A gente está chegando ao final de mais um Profissão Saúde, mas antes de finalizar, claro, eu quero agradecer a sua participação. Eu agradeço a oportunidade de falar sobre essa profissão fantástica, maravilhosa, dizer que o nosso centro universitário
ele está com as portas abertas. Se você tem dúvidas, se você quer conhecer um pouco do nosso centro, do nosso curso, do nosso ambulatório, que está em fase final de preparação, venha conosco e qualquer dúvida é só nos procurar na Fibra. Lembrando que o Centro Universitário Fibra é referência nos cursos de saúde com nota máxima no MEC. Saiba como agendar a sua prova online para ingressar nos cursos pelo site fibrapará.edu.br. E obrigada a você por acompanhar o Profissão Saúde. Até a próxima!